A Petrobras acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem. Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas, também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência, tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. O tempo não para. No presente, amanhã é passado. O futuro de ontem já não é mais o mesmo de hoje. Prepare-se para o incerto contínuo. Pretérito do futuro. Conjugue o amanhã. Olá pessoal, meu nome é Guga Stocco, eu sou empresário e investidor e estou aqui para convidar vocês para assistir a série Pretérito do Futuro. Nós vamos revisitar as principais palestras de mentes brilhantes que falaram sobre tendências, sobre inovações, sobre uma série de assuntos super interessantes sobre o futuro e sobre o comportamento humano. Então, o principal é o quê? Vamos ver o que eles falaram, vamos ver o que aconteceu, o que não aconteceu e principalmente as novas tendências que estão acontecendo agora. Aguardo todos vocês aqui. Bom, pessoal, inteligência artificial está mudando o mundo, né? Hoje é como se fosse uma energia elétrica que está disponível em todos os lugares. Então, basicamente, o que é a tal da inteligência artificial? É uma grande estatística, né? Então, o que você fazia antigamente? Você queria saber uma determinada informação, então você ia lá e olhava aquele histórico. Então, por exemplo, quero saber quanto vale uma ação. Então, você viu o histórico daquela ação, quanto que ela valia, quanto que ela subia, ela descia, e entendia o porquê que ela subia e descia. Aí você conseguia prever, por exemplo, se o dólar vai subir, se aquela ação podia subir, se o dólar vai descer, se aquela ação podia descer, né? Só que é o seguinte, a gente precisa de tantos dados para fazer uma previsão tão boa que é muito difícil que a gente consiga fazer isso com as ferramentas atuais que a gente está acostumado. Então o que a inteligência artificial faz nada mais é do que ela lê toda essa informação, então ela pega todos os dados que a gente tem disponível e com esses dados ela transforma isso numa informação útil. E a gente tem o quê? Várias linhas da inteligência artificial fazendo coisas desse tipo. Então, por exemplo, machine learning, o próprio nome já diz, a máquina que aprende. Então, o que é? Ela está lendo essas informações todas, né, e entendendo o que está acontecendo. Ela consegue fazer previsões. Agora, você tem uma outra linha de inteligência artificial, por exemplo, né, que se chama Deep Learning. O Deep Learning faz com que a inteligência artificial aprenda sozinha. Né? Então, ela vai analisando aqueles dados e conforme ela analisa aqueles dados, ela vai supondo, né, caminhos. Então, ela vai entendendo um lado, o outro, como funciona, na verdade, os neurônios, né, humanos. Aí o Deep Learning consegue encontrar soluções que não estavam lá no histórico dos dados, por exemplo. Então, se a gente olhar o jogo de xadrez, né? Por que a inteligência artificial consegue ganhar do ser humano no jogo de xadrez? Porque ela olha todas as combinações e consegue tomar a decisão em cima de todas as combinações qual é a melhor. E dentro dessa análise de dados em cima dessas suposições, ele conseguiu ficar mais poderoso que um ser humano. Então, foi um momento onde, por exemplo, a inteligência artificial superou a inteligência humana, né, usando o Deep Learning. Então, a inteligência artificial está aí para quê? Para automatizar o que a gente tem nos nossos dia a dia, para automatizar tudo que a gente tem na nossa vida. As máquinas vão aprender, computação cognitiva implica em aprendizado cada vez maior, incremental, aí as máquinas vão aprender a criar campanha, aí as máquinas vão aprender a serem criativas, e aí você perdeu o seu emprego. Você tem medo disso? Tudo que é muito mecânico, as máquinas vão sim tomar conta, tipo... Então, acho que hoje em dia, por exemplo, você pega o Alibaba na China, tem aquele dia dos solteiros, né? Então, esse ano eles fizeram, eu estava lendo, eles fizeram acho que 1,5 bilhão de anúncios diferentes. Ou seja, alguém alimentou a máquina com algum tipo de mensagem e aí ela adaptou para cada hora de compra, para cada coisa. Então, assim, nenhum ser humano conseguiria fazer 1 bilhão de anúncios. Mas é um trabalho mecânico e alguém teve que dar eu acho que esse primeiro passo, como você viu aqui o caso do Voz da Arte, a gente precisou sim de pessoas que foram lá e alimentaram a máquina com informações, falaram, essa informação está aqui, aquela está ali, e a partir daí ela vai fazendo esse cruzamento.
Esse primeiro a gente vai sempre precisar, pelo menos na minha cabeça, do criativo, né? A gente vai sempre precisar de alguém que tem a ideia e fala para a máquina, a partir de agora você faz isso e ela vai aprendendo. Agora, as partes mecânicas, do tipo, os empregos que são mais, realmente tem agências que são mais do tipo, não vou falar as específicas funções aqui, né, para não ser o profeta do fim, mas eu acho que tem muitas funções que sim vão ser substituídas, porque a máquina do tipo identifica, a máquina gere, a máquina faz as coisas muito mais fáceis e com muito menos chance de erro. Então, sim, vai ter uma mudança, mas, dito isso, vão se criar outras profissões, mas assim, porque eu acho que o nosso, né, meu negócio como criativo vai mudar um pouco, a gente vai dar um passo um pouco mais para o começo da história, e o final da história vai ser mais gerido por máquina, isso eu tenho bastante certeza que vai acontecer. Não sei se agora, daqui a 5 anos, daqui a 10, ou ano que vem, mas que algumas profissões vão acabar e outras vão surgir, acho que vai ser natural do processo. Poxa, então, se eu tenho inteligência artificial, eu perco o emprego? Então, quanto mais as pessoas investirem em inteligência artificial, mais investirem em inovação, eu causo um problema social. Então, investir em inovação é ruim. Isso é a impressão que a gente tem. O que deixa de existir é o seu emprego. Não é a sua profissão necessariamente, é a forma com que você trabalha. Então, por exemplo, eu tenho um carro autônomo, eu não preciso mais de taxista, tá? Só que se eu tenho um carro autônomo, eu preciso de uma série de novos empregos para fazer com que o carro autônomo funcione. Pensa o seguinte, hoje nós estamos vivendo um momento do mundo completamente diferente. A gente teve uma pandemia, né, que nunca ninguém esperava que pudesse acontecer. Até então, nós estávamos praticamente no século XX. Porque a gente continuava passando aqui dentro os problemas do passado, a gente continuava, né, fazendo trabalho repetitivo, a gente continuava com as empresas que não tinham feito sua transformação digital, a gente continuava seguindo coisas do passado. Só que aí veio o Covid e acelerou tudo isso, né? Então pensa o seguinte, quem que usava um aplicativo para pedir comida todos os dias, ou 2 vezes por semana, antes do Covid? Poucas pessoas, e hoje você usa todo dia. E não é só a questão de usar o aplicativo melhorou muito. E não foi só isso, ferramentas de produtividade para você poder trabalhar em casa. Se você está trabalhando em casa e está funcionando, o que te impede de estar trabalhando na praia? O que te impede de estar trabalhando num sítio? Aí você percebeu o seguinte, opa, eu tenho essa mobilidade. Então as pessoas perceberam, poxa vida, não fazia sentido nenhum você passar 1 hora no trânsito para ir para o escritório e responder e-mail. Aí já veio uma série de empresas fazendo coisas novas, como por exemplo o Spaceflix, que é uma empresa brasileira que faz o quê? Ela aluga todos os móveis da sua casa. Porque ela sabe que o indivíduo agora vai ficar móvel, então você aluga um apartamento e você aluga também os móveis da sua casa, tanto para o seu home office, né, como o sofá que você gosta, a mesa que você gosta, e quando você muda, aperta um botão, para de pagar. Dito tudo isso, não é só aqui no mundo, na cidade que tudo isso acontece. Isso vai também o quê? Para a agricultura. Isso aqui também vai para fora. Porque o uso da inteligência artificial, o uso do machine learning, o uso de sensores, a entrada do 5G e toda essa inovação que está acontecendo, ela serve também para o mercado agrícola. Então, por exemplo, vocês estão acompanhando o movimento das vertical farms, né? Então são aquelas fazendas verticais onde você controla totalmente o que está acontecendo dentro da fazenda, né? Então você tem a semente lá dentro, então você não tem nenhum tipo de agrotóxico e você consegue ainda trabalhar as sementes para que elas sejam mais nutritivas, né? E você ainda consegue seguir pelo seu aplicativo o crescimento de cada uma desses vegetais que estão lá dentro. A gente começa a ver uma enormidade de uso de inteligência artificial para revolucionar formas como a gente fazia colheita, por exemplo, ou cultivo de alface. Essa aqui é uma companhia americana que tem essa máquina que chama LettuceBot e ela faz uso de computer vision, que é a imagem computacional com machine learning, com aprendizado, para ela ver em minutos, em segundos, a forma de um alface, se a chance desse alface crescer bem e saudável é boa ou ruim. Em segundos ela vai passando pelo campo e aí ela jogando um liquidozinho que é para matar ou a erva daninha ou o outro pé de alface que está juntinho ali e que não vai fazer com que as 2 plantinhas morrem. Assim eles conseguem melhorar a eficiência de uma produção de alface em X vezes. E o melhor de tudo é que isso diminui muito o uso de agrotóxicos. Numa entrevista, o CEO dessa empresa falou: é muito ineficiente a forma como a gente faz agricultura hoje. Quando tem 1, 2, 3 plantas que merecem agrotóxico, a gente joga pela plantação inteira. É como se alguém aqui precisasse de antibiótico
2, 3 pessoas e a gente desse antibióticos para todo mundo. E eles querem resolver esse problema, tornando a inteligência artificial uma forma de melhorar a forma como a gente se relaciona com a natureza e a gente consome coisas mais saudáveis. Acho que o objetivo e o motivo que esse negócio está tão em pauta é porque a gente tem um desafio épico, né? A gente vai ter que ir até 2050 produzir 70% mais alimento. A gente tem um enriquecimento dos países emergentes como Índia, China, Indonésia. Esse enriquecimento está levando ao consumo de mais proteína animal, e proteína animal coloca uma pressão muito maior na produção de grãos, no consumo de recurso hídrico, água para a produção, né? Então a gente vai ter que descobrir como que a gente produz 70% mais alimentos em 30 anos no ambiente de aquecimento global, onde está chovendo mais onde não devia, menos onde devia. E a gente vai ter que realmente mudar a forma como a gente produz alimentos e reorganizar cadeias inteiras, né? E eu e os meus colegas aqui de painel acreditamos sinceramente que a única forma que a gente vai conseguir fazer essa mudança é via uma revolução tecnológica liderada pelo empreendedorismo tecnológico, né? Falando um pouquinho do mercado aí da pecuária especificamente, então aqui no Brasil nós somos, né, o maior exportador de carne, hoje é considerado o maior exportador de carne. Nós temos o maior rebanho comercial do mundo, então são mais de 200 milhões de animais destinados para a produção de carne. Então a gente tem mais gado do que gente aqui no país, né? Um estudo recente ainda apontou que é a única atividade que está presente em todos os municípios, tá? Porém, nós somos ineficientes, né? Então nós somos um segmento que tem muito ainda para avançar em relação à produtividade. Se a gente comparar aos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um rebanho menor, mas produzem 3 vezes mais carne por ano do que nós. Tá? Então a gente tem, sim, uma grande oportunidade de crescimento em um segmento que movimenta R$500 bilhão todos os anos. Então a gente acredita que o nosso propósito ele pode mudar, transformar, né, a economia, influenciar o PIB e, ao mesmo tempo, tornar uma atividade mais sustentável. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Maria Macedo, ou Maria Karina, eu sou diretora de marca e criação da Memphis Meats. E o que a gente faz, para quem não conhece, é carne. A única diferença entre a nossa almôndega, que está aqui nessa foto, e a almôndega, todas as outras almôndegas que vocês já comeram na vida, é que essa almôndega não precisou abater nenhum animal para a gente poder criar esse produto aqui, porque ela é totalmente criada a partir da cultura de células animais. E a gente acredita que é fundamental que a gente faça algo diferente em relação a como a carne é produzida no mundo. Por quê? Porque como o Eduardo falou, a gente tem 10 bilhões de pessoas que vão viver aqui na Terra nos próximos 30 anos. E alimentar 10 bilhões de pessoas não é uma tarefa fácil para ninguém. Acho que todo mundo aqui está tentando trabalhar para chegar nessa meta. Só para vocês pensarem na proporção de comida que a gente tem que produzir, nos próximos 30 anos, a gente tem que dar conta de fazer a mesma quantidade de alimento que a gente teve que produzir ao longo de toda a nossa existência como seres humanos. 1/3 de toda a terra do planeta está sendo ocupada com animais para a produção de carne. Então a gente olha para esse sistema e fala, não está funcionando. Nós, seres humanos, temos a obrigação de pensar num modelo que funcione melhor. Deixa eu contar um pouquinho de como o processo é para vocês, que para mim parece ideia de ficção científica. Eu sou uma das únicas não cientistas no time, mas a hora que você entende como ele é feito, eu acho que tem uma beleza e uma simplicidade que faz esse processo especial. Como a gente começa o nosso processo é a partir das células. As células são a origem do nosso alimento. E se você parar para pensar, todas as carnes no mundo são feitas a partir de célula. O que a gente faz é isolar uma seleção de células que tem as características ideais para a gente produzir o nosso produto. A gente tem a gente chama de cultivadores, mas são basicamente tanques. E a ideia é que a gente coloca essas células nesse tanque e esses tanques eles controlam temperatura, troca de gases, água e a alimentação que vai nessas células. E aí elas simplesmente fazem a mesma coisa que elas fariam dentro do corpo do animal. Elas crescem, elas se desenvolvem, elas se multiplicam e viram carne. E é isso, é um processo simples assim. Hoje, você não tem só a Memphis, né? A Memphis agora mudou de nome, chama Upscale, né? E vai fornecer agora a carne para o Whole Foods,
né, nos Estados Unidos inteiro. Terminou agora as pesquisas com o KFC e realmente vai entregar agora essas carnes no KFC. Só que quando você olha, não é só carne de frango ou carne de boi, não. Você tem salmão, você tem atum, você tem foie gras, você tem maionese, você tem ovo, você tem todos os tipos de materiais que estão sendo construídos. Existe uma indústria inteira em volta desse movimento de clean meat. Poxa, a gente está resolvendo um grande problema. Não só um problema de como entregar a comida na mão de todo mundo, como a gente está resolvendo um problema climático, né? Para as pessoas, para o mundo como um todo. Imagina o que não precisar de pasto, água, ração, gás carbônico, né? E o próprio lado humano, né? De você sacrificar animais que você vai deixar de fazer, né? No futuro muito, muito breve. Outro ponto importante que a gente tem aí com o avanço do Covid é o seguinte: a burocracia que tem nos países, no Brasil também, isso acontece muito forte, né, impede muitas inovações. Então, por exemplo, telemedicina sempre foi proibida no Brasil, né? Não foi aprovado, você não podia fazer a telemedicina, mesmo tendo uma série, né, de tecnologias disponíveis. Teve que vir uma pandemia, imagina, uma pandemia, para que você pudesse aprovar a telemedicina no Brasil. E aí, obviamente, você abre um universo de oportunidades para que as empresas possam inovar e criar ferramentas voltadas para a telemedicina. Eu já vi muitos produtos bem interessantes, né, onde, por exemplo, o médico está conversando com você e você coloca alguns sensores no corpo, né, então você consegue medir sua pressão, ele mede uma série de informações e envia isso para o médico também. Então, durante a conversa, ele consegue entender, né, os seus sinais vitais, o que está acontecendo. Tem também hoje algoritmos que ele analisa a sua face e entende, por exemplo, né, se você está nervoso, não está nervoso, está triste, o que está acontecendo. Então, na verdade, o que? De novo, a inteligência artificial. So our mission is really to help neurotrauma patients get back on their feet and allow them to regain their independence by regaining their ability to perform basic activities of daily living, like eating or dressing by themselves. We actually have more than 100,000 files in place, and this is probably the largest BCI database for such applications. And with this data in hand, what we did is we managed to train our machine learning algorithms in order to identify specific characteristics of movement with very high accuracy. I think this in itself is already quite amazing, but what is more amazing is that we're able to translate these observations and these understandings into a treatment, which we perform with BQ 1.0. In essence, what it does is it imitates the natural occurrence of a brain as if movement would have occurred. And the goal, of course, is to facilitate these processes of neuroplasticity and enhance recovery for our patients. Por exemplo, na Dinamarca é bem interessante. A Dinamarca fez um processo muito legal. A Dinamarca pegou todos os dados que tem disponíveis, né, de saúde, né, no país. E nesse banco de dados público, eles analisam os dados. Então ele entende, por exemplo, que o Guga, né, que aí esse dado não está identificado, né, que uma pessoa de 45 anos, homem, né, que tem esse exame de sangue, esse histórico de sangue, esse histórico de colateral, e no exame genético tem essa mutação, MTF-HR, por exemplo, né, que doenças que esse grupo de pessoas que tem essas mutações, esse tipo de colesterol teve aos 30 anos, 40, 50, 60, 70, 80, né? Com isso, eu consigo prever qual que é a probabilidade de eu ter alguma doença que tenha a ver com a minha mutação com o meu exame de sangue. Ele pode me avisar no meu aplicativo falando, olha, Guga, se você não abaixar o seu colesterol, a probabilidade de você ter esse problema está em 30%, 40% e 70%. Poxa, então eu vou tomar uma providência aqui. E o que eu tenho que fazer para baixar meu colesterol? Aperta um botão e já fala, você muda a sua dieta, você faz isso. E eu não precisei ter uma intervenção humana. Então, se eu não precisei ter uma intervenção humana e tudo isso foi feito via algoritmo, custa muito pouco. Posso disponibilizar isso para toda a população, né? E se eu disponibilizo isso para toda a população, o que significa? Menos pessoas doentes, mais pessoas saudáveis. A mensagem que eu queria deixar e compartilhar com a audiência
para que a gente se esforce para levar esses avanços dentro desse espírito altruísta para o bem da sociedade, né? Para que a gente faça um bom uso disso, para que a gente tenha uma sociedade com consumo mais racional das coisas, inclusive dessas tecnologias, né? Porque senão nós vamos ter coisas mais sofisticadas e produzindo mais lixo e mais infelicidade do que felicidade. Bom, vocês entenderam que o impacto da inteligência artificial veio para ficar. Vocês entenderam também que não tem como a gente escapar desse mundo novo, né? Quer dizer, o mundo do Covid, pós-Covid, né? E essa aceleração do mundo digital, e que você precisa participar de tudo isso. A grande sugestão que eu dou para vocês é o quê? Vamos abraçar o lifelong learning. Vamos começar a aprender e entrar numa jornada gostosa de aprendizado, numa jornada gostosa, né, de mesmo arriscando algumas coisas, mas arriscando para o bem. Então, esse é o convite que eu faço para todos vocês, né? Vamos abraçar essas tecnologias, vamos olhar elas como ferramentas e vamos aprender a usar essas ferramentas. E vamos usar essas ferramentas para construir um futuro melhor. Vejo vocês nos próximos episódios.